Então, continuando a nossa correção, pessoal. Situação de aprendizagem 5, explorando triângulos. Então, nessa atividade, vocês deveriam pesquisar sobre o tema triângulos escalenos, isósceles, equiláteros, agudos, retos e obtusos. Em seguida, preencher o quadro com as características dos triângulos, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Em seguida, era para socializar com o grupo sua tabela. Qual a forma que nós poderíamos socializar, que foi o sugerido pela professora? Que vocês tirassem foto e socializassem com os colegas de vocês, ok? Então vamos lá, classificação quanto à medida do lado. Então nós temos 3 polígonos, são 3 triângulos, equilátero, isósceles e escaleno. Qual a característica de cada um? Característica do triângulo equilátero. O que nós podemos observar em relação aos lados? Podemos observar que todos os lados possuem a mesma medida. Todos os lados possuem a mesma medida. Triângulo isósceles. O que nós podemos observar? Este lado e este lado são iguais. Esse é diferente. Então, ele possui 2 lados da mesma medida. Possui 2 lados de mesma medida. E o triângulo escaleno? Nenhum lado parece ser igual. Então, ele possui todos os lados com medidas diferentes. Possui todos os lados com medidas diferentes. A classificação quanto à medida dos ângulos. Então, nós temos 3 polígonos, classificação acutângulo, obtusângulo e retângulo. O que é um triângulo acutângulo? É quando a medida de todos os seus ângulos internos forem menores que 90 graus. Todos os ângulos internos forem menores que 90 graus. Então, quando a medida de todos os seus ângulos internos forem menores que 90 graus. E o triângulo, a classificação obtusângulo. O que vocês encontraram quando vocês pesquisaram? Eu tenho um ângulo interno maior que 90 graus. Então, quando apresenta a medida de um ângulo interno maior que 90 graus. Triângulo retângulo. Retângulo, eu lembro de ângulo reto. Olha aqui no desenho. Ele já me indica. Então, é quando ele possui um ângulo interno igual
a 90 graus. Então, essa é a classificação desses polígonos, desses triângulos, em relação aos lados e aos ângulos, ok? Atividade 2, os triângulos e a arte. Alguns artistas utilizam figuras geométricas para fazer suas obras de arte. A escola de Carlos organizou uma visita ao museu, onde estava acontecendo uma exposição desse tipo de arte. Durante o passeio, o quadro que mais chamou a atenção dos estudantes está representado na imagem abaixo. Então, olha que imagem bonita. Então, nós podemos relacionar o triângulo com a arte. Página 72 pede para organizar no quadro abaixo os triângulos daquela figura quanto aos lados. Então, eu preciso descobrir quem são os triângulos equiláteros, quem são os triângulos isósceles e quem são os triângulos escaleno. O que são os triângulos isósceles equiláteros mesmo? São os triângulos que possuem todos os lados iguais. Triângulos isósceles, que possuem 2 lados iguais. E o escaleno, que são todos os lados diferentes. Então, vocês vão observar neste desenho e vão ver quem são os equiláteros, quem são os isósceles e quem são os escalenos. Vamos começar pelo equilátero, que tem todos os lados iguais? Quem tem todos os lados iguais? Aqui, ó, vermelho, equilátero, o azul, equilátero. Quem mais? O marrom, equilátero, e o roxo, equilátero. Todos eles têm seus lados iguais. Quem são os isósceles? Os que têm apenas 2 lados iguais. 2 lados iguais e um lado diferente. Quem são? O verde. Qual mais? O bege. E o rosa. E o azul, o amarelo e o laranja são os escalenos. Por que escaleno? Porque todos os lados deles são diferentes. Ok? Agora eu vou transcrever aqui para minha tabela. Quem é equilátero? Vermelho, azul claro, marrom e roxo. Aí ele pede para justificar a sua escolha. Por quê? Porque possui todas as medidas dos lados iguais. Não é uma característica dos lados dos triângulos equiláteros? E o isósceles? Verde, bege e rosa. Por quê? Porque possui a medida de 2 lados iguais e de um lado diferente. As medidas dos lados, 2 iguais e um diferente. E o escaleno? Azul, amarelo e laranja. Por quê? Porque possui todas as medidas dos lados diferentes. Possui todos os lados diferentes. As medidas.
triângulo acutângulo. Então, de acordo com a separação aqui dos lados, eu vou dizer quem são os acutângulos. Vermelho, azul claro, marrom e roxo, que são os equiláteros, eles são os meus acutângulos. Por quê? Porque a medida de todos os seus ângulos internos são menores que 90 graus. Vamos verificar? Todo triângulo equilátero, ele é acutângulo. Ok? Então, vamos lá. Vermelho, azul claro, marrom, roxo. Será que tem mais algum? E esse daqui? O laranja também. O laranja também. Professora, não entendi o que é um triângulo acutângulo. Triângulo acutângulo, a medida de todos os ângulos que ficam, todos os ângulos internos medem menos que 90 graus. Quando a medida de todos os seus ângulos internos for menor que 90 graus. E o retângulo? Será que eu tenho algum retângulo? Será que eu tenho algum triângulo aqui que eu tenha pelo menos um ângulo de 90 graus? Não tenho nenhum ângulo de 90 graus. Aqui parece. Mas como ele é um triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais, não necessariamente aqui seja 90. Olha aqui, ó. Este também parece. Então, o verde e o rosa. Por que mesmo? Quando possui um ângulo interno igual a 90 graus. Professora, eu não consigo identificar. Ué, lembra o cruzamento das paredes? Forma um ângulo de 90 graus. Obtusângulo. Quando ele apresenta a medida de um ângulo interno maior que 90 graus. Então, vamos olhar novamente. Olha como a abertura desse aqui é maior. Olha esse aqui. O bege, o amarelo e o azul são obtusângulos. Bege, amarelo. Vou colocar azul escuro para diferenciar do pequenininho, tá? Por quê? Quando apresenta um ângulo interno maior que 90 graus. Ok? Atividade 3.
os triângulos nas construções. O triângulo é uma figura geométrica mais utilizada em construções e estruturas que necessitam de rigidez. Um carpinteiro utilizou algumas vigas e fez a construção de estrutura de um telhado conforme esquema abaixo. Então, eu tenho o esquema do telhado. Observe os triângulos formados na estrutura e classifique-os quanto à medida de seus lados e as medidas de seus ângulos. Então, vamos lá. Triângulo A, E e D. A, E e D. Esse triângulo aqui. O que eu posso observar nele? Ele é um triângulo isósceles. Por que é um triângulo isósceles mesmo? Porque ele tem dois lados de mesma medida. Esses dois são iguais. Esse é diferente. Então, ele é um triângulo isósceles. Pronto, classifiquei em relação ao lado. Em relação ao ângulo, esse meu ângulo aqui, ele é maior que 90 graus. Maior que 90 graus. Maior que 90 graus, ele é obtusângulo. Triângulo ECD. Esse meu triângulo aqui, em relação aos lados, ele tem todos os lados iguais. Então, ele é chamado de triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Em relação ao ângulo, todos os ângulos são menores que 90 graus. Se eles são menores que 90 graus, eu digo que eles são acutângulo. Professora, por que é menor que 90 graus? Que no triângulo equilátero, cada ângulo interno mede 60 graus. Ok? Triângulo ADC. ADC. Esses são esses dois juntos aqui, ó. Esse maior. ADC. O que eu posso dizer do triângulo ADC? Todos os lados são diferentes. Se são lados diferentes, ele é chamado de escaleno. Escaleno em relação aos ângulos. O que eu posso dizer em relação aos ângulos? Olha aqui, parece a junção das paredes da minha casa que a senhora falou. Aqui parece um ângulo de 90 graus. Então, ele tem um ângulo igual a 90 graus. Ele é um triângulo retângulo. Eu chamo e classifico em relação aos ângulos retângulo. DGB. E aí? DGB. Isósceles também. Isósceles. Maior que 90 graus. Obtusângulo. GCD. GCD. Mesma coisa. Equilátero é a mesma coisa que o ECD. Equilátero. Menor que 90 graus. Acutângulo.
BDC. BDC. Ele é o mesmo que o ADC. Ele é escaleno igual a 90 graus. Tem um ângulo interno igual a 90 graus em relação ao ângulo retângulo. É o mesmo triângulo, ó. ADC, BDC. É o mesmo, ó. E o ACB? ACB é o triângulo grandão, de fora. Como que eu classifico ele? Isósceles. Por que que ele é um triângulo isósceles? Porque ele tem dois lados iguais e um diferente. Em relação ao ângulo, eu vou dizer que ele é obtusângulo, porque esse ângulo aqui, ele é maior que 90 graus. Então, o que eu preciso observar? Medidas dos lados, todos os lados iguais eu chamo de equilátero, dois lados iguais e um diferente, isósceles, e todos os lados diferentes, escaleno. Classificação em relação a ângulo. Ângulos menores, ângulos internos menores que 90 graus, acutângulo. Se eu tiver pelo menos um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, que é aquele desenho que parece um quadradinho da união da parede da nossa casa com o chão, eu chamo de retângulo. E o obtusângulo é quando eu tenho um ângulo maior que 90 graus. 3.2, nós não vamos fazer. 3.3, como vimos, os triângulos podem ser classificados quanto às medidas de seus lados ou quanto às medidas de seus ângulos. Observe os triângulos abaixo e classifique-os quanto aos lados e quanto aos ângulos. Depois dessa explicação ficou mais fácil, né? Na letra A, que triângulo eu tenho? Eu tenho um triângulo, que eu tenho esses dois lados e esse lado. Eles são iguais? Não. Um mede 3, um mede 4 e um mede 5. Professora, são diferentes. Ah, então ele é um triângulo escaleno. Classificação em relação aos lados é escaleno. E em relação ao ângulo, retângulo. Porque eu já vi que já tem um ângulo aqui de 90 graus. Na B, 4, 4, 4, todos os lados têm a mesma medida. Equilátero. Se todos os lados têm a mesma medida, os ângulos internos são iguais e eles são menores que 90 graus. Menor que 90 graus, triângulo acutângulo. Na C, esse lado mede 3, esse mede 4, esse mede 6. Todos são diferentes. Ah, esse é fácil, diferente é escaleno. E o ângulo, olha que grande, ele é maior que 90 graus. Então, ele é um triângulo, além de escaleno, obtusângulo. E esse aqui? Professora, esse não tem medida. Mas você consegue observar que os lados são diferentes? São diferentes. Então, ele é escaleno e os ângulos são menores que 90 graus. Ângulo menor que 90 graus, acutângulo. Esse último,
Professor, aqui mede 4, aqui mede 4. Esses dois lados são iguais. Esse eu não tenho. Então, não é igual. Dois lados iguais e um diferente. Isósceles. Em relação ao ângulo, ângulos menores que 90 graus, acutângulo. Acho que ficou mais fácil de identificar, né? Resolva a situação problema. Senhor José quer construir 2 canteiros em formato de triângulos para plantar flores e hortaliças. O canteiro de flores será um triângulo com um ângulo medindo 110 graus. E o canteiro das hortaliças será um triângulo com todos os lados de mesma medida. Quais são os tipos de cada um desses triângulos? Como podemos classificá-los? Então tem as informações aí, vamos lá. Canteiro de flores, ele vai fazer 2 canteiros. Um canteiro de flores e um canteiro das hortaliças. Canteiro de flores, eu sei que será um triângulo com um ângulo medindo 110 graus. Então esse ângulo ele vai ser maior que 90 graus. Ele tem 110 graus. Que tipo de triângulo será? Qual é o triângulo que tem ângulo maior que 90 graus? Triângulo obtusângulo. E o canteiro das hortaliças? O canteiro das hortaliças será um triângulo com todos os lados de mesma medida. Esse é fácil. Triângulo com lado de todas as medidas iguais é um triângulo equilátero. Ok? Vamos seguir para as correções, tá?